Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e todas as quintas-feiras, vocês já sabem, eu trago um convidado relevante no cenário político brasileiro. O nosso convidado de hoje é um dos advogados mais expressivos do Brasil, o advogado do presidente da República. Seja muito bem-vindo, doutor Frederic Wassef. Uma honra para mim receber o doutor aqui. A gente estava te aguardando, bastante ansiosos, porque eu tenho certeza que o doutor tem muitas declarações e revelações a fazer, principalmente porque nós temos algumas dúvidas em relação a alguns casos que, sem dúvida alguma, o doutor é a melhor pessoa para esclarecer. Seria muito audacioso da minha parte começar a nossa entrevista perguntando para o advogado do presidente Jair Bolsonaro quem mandou matar o presidente da República? Não, aliás, é uma pergunta inteligentíssima e que é um marco pioneiro histórico no Brasil. Eu tenho que parabenizar você, Ari, porque parece que a grande mídia nacional, parece não, é um fato que a grande mídia nacional minimizou a questão mais séria histórica deste país. O que ocorreu foi um atentado terrorista. Encomendaram a morte do presidente Jair Bolsonaro. E que bom que você toca neste assunto, porque esse é o assunto mais importante para o Brasil, para a democracia e para um Estado democrático de direito. Veja você que é a primeira vez na história da República Federativa do Brasil que encomendaram, ordenaram a morte de um presidente da República. Se isso aqui fosse um país sério, jamais a imprensa nacional, a grande mídia, teria tratado com o desdém que tratou, sem dar o devido foco, não só no dia. No dia, sim, houve um barulho, no primeiro dia, na primeira semana, mas logo depois, como houve uma minimização de um ato terrorista, de uma tentativa de homicídio. Até quando se fala em facada, não está errado. Não é uma facada. Facada é briga de bêbado. Você induz a pessoa no subconsciente a parecer que foi uma briga, pode ter sido um cortinho, um canivete. Você induz em erro. Muita gente não entende a gravidade da situação. Houve o crime de tentativa de homicídio, o artigo 121 do Código Penal brasileiro, que é o crime mais grave que existe em qualquer código penal do mundo, cujo bem juridicamente tutelado é a integridade física, é a vida humana. Então, aquele assassino profissional comunista, ex-integrante do PSOL, foi treinado, preparado, organizou, premeditou e foi para matar o presidente. E quem mandou matar o presidente? Essa esquerda brasileira asquerosa, comunistas covardes, bandidos, que é o que são. E por que mandaram matar o presidente? Eu pergunto ao Brasil, se o Todo-Poderoso não houvesse intervido com um milagre divino, eis que Jair Bolsonaro chegou literalmente morto na Santa Casa, lá da cidade mineira de Juiz de Fora. Ele chegou com a pressão 3/6, já literalmente em coma. Houve um milagre divino que poucos sabem. Aquele homem chegou morto e foi salvo pelo Todo-Poderoso. Pois bem, se não tivesse ocorrido esse milagre, eu pergunto, quem era o presidente do Brasil hoje? O comunista socialista Fernando Haddad. Portanto, é muito claro. Eu dei uma entrevista aqui na Band, numa televisão, TV Bandeirantes, canal aberto, ao vivo, com o jornalista Lacombe. O presidente da República me enviou a Bandeirantes para falar em seu nome, porque haviam solicitado essa entrevista. Ali estava presente o senador Major Olímpio, um grande psiquiatra, outros advogados de peso, enfim, várias personalidades. E ali era uma enquete ao vivo. E a pergunta que estava ao vivo para o Brasil é: Adélio Bispo é louco? Adélio Bispo agiu sozinho? E eu, Frederic Wassef, levantei e em pé disse: Adélio Bispo não é louco, Adélio Bispo não agiu sozinho, mentira, é uma farsa. E ali eu fiz a denúncia, disse que haviam me procurado,
que testemunhas que não foram ouvidas me procuraram, que estavam sendo ameaçadas de morte, narraram uma série de fatos. E ali eu disse que o que chegou ao meu conhecimento e falei ali o que haviam me relatado. Inclusive, sofri vários processos em função desta denúncia que eu fiz em entrevista televisiva. O próprio delegado da Polícia Federal moveu ação de danos morais contra mim, o PT moveu ação contra mim, dona Gleisi Hoffmann, deputada federal, socialista, comunista, fervorosa, também partiu para o ataque contra mim, fui perseguido e monitorado muito tempo, sofri sérias consequências de apenas em uma entrevista eu ter narrado fatos jornalísticos que já eram alguns de conhecimento público e ter narrado o que algumas testemunhas que me procuraram para pedir socorro haviam me informado. Então, é claro, quem mandou matar Jair Bolsonaro? Vou responder a sua pergunta, Ari. A esquerda brasileira, os socialistas. O plano era matar o nosso presidente para que eles se perpetuassem no poder. E olha de que grande mal o Brasil se livrou. Fernando Haddad, o nosso paulistano socialista comunista. Você me desculpa, Ariane, mas eu vou fugir um pouquinho do tema só para falar de uma das grandes obras do nosso comunista, Fernando Haddad, aqui em São Paulo. Com todo o sofrimento que existe no Brasil, com toda a carência nas comunidades, os nossos brasileiros irmãos mais humildes que sofrem em tantas comunidades e favelas aqui de São Paulo, faltando dinheiro público, recurso para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a habitação dessas pessoas, para o saneamento básico. O que fez o Fernando Haddad, esse homem que odeia carro? Ele não gosta de carro, ele não gosta dos motoristas de carro. O sonho dele é que todos nós possamos voltar ao passado, como no velho oeste americano, e andar de carroça, cavalo, bicicleta. O sonho dele é bicicleta. Eu acho que ele se inspira na China comunista, onde todos amavam de bicicleta. Abra um parênteses. Na época que no Brasil os nossos carros eram carroças, Perua Kombi, Variant, Brasília, Fusca, carros esses que não tinham nenhuma tecnologia, não tinham vidro temperado, não tinha cinto de segurança, não tinha apoio de cabeça, não tinha airbag, qualquer batidinha matava as pessoas. Naquela época, com os carros carroças, qual era a velocidade dentro da cidade de São Paulo? Eu vou dizer aos senhores, a marginal toda era 90 por hora em todas as faixas. Dentro da cidade de São Paulo era 80 por hora, 70 por hora, girando sempre entre 70 e 90 por hora, em alguns trechos até 100 por hora. Aí vem o avanço tecnológico dos veículos automotores. O que os nossos carros têm hoje, que naquela época não tinham? Freio a disco, ABS, EBD, sistema eletrônico, anti-rolagem, anti-capotagem, airbag, uma série de coisas. Então, 40 anos depois, os carros poderiam andar com a mesma velocidade daquela época e muito mais rápido, com muito mais segurança. Mas o que fez Fernando Haddad para a cidade de São Paulo? E, segundo denúncias, foi a pedido de empresários, os donos dessa máfia de radares, aqueles empresários que faturam bilhões e bilhões de reais. É uma indústria que dá mais dinheiro que o narcotráfico e o crime organizado. É a indústria das multas e do radar. Aí o seu Fernando Haddad, num ato de insanidade máxima, resolve baixar a velocidade na cidade de São Paulo para 50 km por hora. E eu não sei o que me causa mais espanto, se a atitude do comunista ou a apatia e a falta de reação da população que se viu punida e castigada por isso. Porque a única voz que eu vejo gritando e falando disso em todas as entrevistas é minha. Eu nunca vejo outras pessoas reclamando. Você sabe o que significa botar velocidade máxima de 50 km por hora? Em uma cidade que tem mais de 8,5 milhões de veículos, que se emplaca mais de 1.200 carros por dia, significa que o primeiro carro vai andar 45, porque está todo mundo traumatizado com multa e ninguém vai andar 50, o cara anda 45. O segundo carro, 35. O terceiro, 25. O quarto, 15. O sexto carro parou. E é por isso que todos os dias nós vemos em São Paulo filas de trânsito parado de 160 quilômetros, 200 quilômetros. A população está literalmente
tendo uma prisão temporária decretada todos os dias dentro de seus veículos. As pessoas gastam 3, 4 horas por dia, no mínimo, para ir trabalhar, voltar. As pessoas não conseguem mais viver. A população paulistana é castigada, presa dentro dos seus veículos. O farol abre e fecha, e você não sai do lugar. Você não quer andar. Perde-se qualidade de vida, tempo precioso que poderia estar sendo usado na atividade econômica, no lazer, na ginástica, que faz parte da saúde pública, mas não todos estão presos lá. Então, a população foi severamente castigada. Mas aí tem uma coisa pior. Alguém tem noção do tamanho da cidade de São Paulo? Alguém tem noção quantas placas daquela redondinha existe dizendo a velocidade? Alguém sabe quantos bilhões, vou repetir, bilhões do dinheiro público foi gasto e jogado fora na malandragem de baixar a velocidade, porque aí você tem que trocar todas as placas da cidade de São Paulo. Olha que legal, olha o que é uma gestão fraudulenta dos recursos públicos, olha o que é uma política de má-fé, uma política comunista, em um só ato. Os empresários, que são amigos de políticos, que produzem essas placas, ganharam bilhões. E me falaram que teve político que ficou bilionário com os troquinhos que voltaram em forma daquele esquema que todo mundo conhece, né? Não preciso dizer qual é. Deixar claro, não estou acusando, não estou dando nome, mas para um bom entendedor, minha palavra basta. Então, para que alguns grupos mafiosos pudessem faturar bilhões na produção e venda destas placas, dinheiro esse que era para ter sido usado nas comunidades, fazer casa para os nossos irmãos brasileiros humildes e carentes, dinheiro para a saúde pública, que as pessoas estão morrendo no hospital sem leito, sem médico, sem remédio, gente pobre, humilde, que não consegue um tratamento oncológico porque não tem dinheiro público, a polícia que não tem dinheiro para nada, nem gasolina nas viaturas, nem tinta de impressora, nem munição, quer dizer, falta tudo. E aí, onde falta, não tem dinheiro. Para o salário de policiais, enfermeiros, bombeiros, não tem. Agora, para dar para algumas empresinhas cujos donos são amigos de político, aí tem bilhões. Então, esse nosso querido Fernando Haddad baixou a velocidade, puniu e castigou os motoristas de São Paulo, que são mais de 8 milhões, parou e travou a cidade de São Paulo e jogou fortunas do dinheiro público fora para a troca de placas. Essa é a primeira denúncia que eu faço. Agora vem a segunda denúncia que vocês não sabem. Os donos da empresa de radar são eles quem determinam a velocidade. Não foi o poder público, não foi algum instituto ou algum estudo do poder público que disse que tem que baixar a velocidade. É mentira. Eles têm um estudo que é o seguinte: se baixar a velocidade para 50, triplica a quantidade de multas, porque ninguém aguenta andar 50 por hora. Em algum momento, o motorista ele dá aquele vacilo, ele quer estar 53, 54, você mal pisa no acelerador, já está 50, e aí você aumenta as multas. É por isso que baixaram, para castigar, multar e extorquir, expropriar a população do seu dinheiro. Essa é a grande maldade. E pelo que me denunciaram, quanto mais dinheiro as empresas de radar ganham, mais certos políticos recebem em propina dinheiro na mala. É por isso que esta praga do radar se espalhou em todo o Brasil, em todos os municípios. Nos Estados Unidos não tem radar. Em Portugal não tem radar. Na Alemanha não tem radar, nem na França. Por que só no Brasil tem radar? Por que só no Brasil tem radar? Então, baixar a velocidade para aumentar. Denúncia 1. Aí vem a segunda malandragem, que ninguém percebeu. Alteração da velocidade. Aqui mesmo, você está na Cidade Jardim, aqui, é 50. Daqui a pouco baixa para 40, volta para 50, depois vai para... A alteração de várias velocidades com várias maquininhas é uma guerrinha que você, ouvinte, o seu cérebro humano perde. Qualquer pessoa não pode competir com várias variações de velocidade, com milhões de camerinhas tirando foto. Ao longo de um dia, em algum momento, você vai dar um vacilo de 1 minuto. Eu achei que era 50, mas era 40. Foi multado e não está sabendo. Isso triplicou as multas. Agora vem a grande denúncia, que é furo jornalístico, para você, Ari, aqui do Pode no Condado. Vocês sabem quantas máquinas de radar tem aqui em São Paulo? Alguém tem ideia? São mais de 20 mil máquinas
tirando foto, e todos os dias eles instalam mais. Agora eu quero fazer uma pergunta a você, Ari, e a todo o Brasil que nos assiste. Quem vocês acham que controla, que fiscaliza essas maquininhas para saber se elas estão reguladas realmente para bater a foto e multar a exatos 50 por hora? Metade delas é fraudada. Ou seja, o cidadão brasileiro passa 50 e a maquininha, pau, vai bater a foto e vai dizer que o senhor estava 53 ou 54. E eu fui vítima de inúmeras multas na Avenida Ibirapuera, onde eu passei exatos 49 por hora e no mesmo dia, data e horário, porque eu gravo, veio multa para mim dizendo que eu estava 53, 54. E todas as pessoas que eu conheço perderam carteira de habilitação, estão cheias de multa, perde o seguro do carro, o seguro fica mais caro devido ao excesso de multa. E essas fraudes nessas 20 mil maquininhas está arrecadando outros bilhões de reais. E quem? Vocês acham que o Estado brasileiro tem recursos humanos e pessoal para fiscalizar essas maquininhas? Gente, nós não temos polícia na rua nem para pegar os assaltantes que estão matando e executando a população a tiro. Não há gente suficiente na Polícia Militar, na Polícia Civil, nem na Guarda Civil Metropolitana. Ministério Público não vai fazer fiscalização, Judiciário menos ainda. Então quem que fiscaliza? Eu vou resumir. Os caça-níqueis, a máfia do radar, está na mão desses empresários, que faturam bilhões, mais que o narcotráfico mexicano. E é eles quem decide como está fiscalizado. Os senhores acreditam mesmo em Papai Noel? Os senhores acreditam que estes caras vão fiscalizar a maquininha e deixar todas bonitinhas? Se eles fraudarem metade ou um terço espalhada na cidade de São Paulo, quem vai lá para ver fiscalizar? Mas o desafio que eu faço é: não há um brasileiro, amigo, conhecido meu, que não esteja com a carteira arrebentada, cheia de pontos. E pessoas que têm um histórico de nunca na vida terem tido multas, pais de família, idosos, pessoas calmas que dirigem. Eu não estou falando de jovens que bebem e vão tirar. Eu estou falando que a grande maioria dos motoristas são pessoas normais que dirigem direitinho, nunca tiveram problema na vida, nem acidente, nem trânsito. Sim. E 100% da população está multada. Eu tenho pena dos taxistas, categoria que eu defendo. Os taxistas são vítimas, Uber, a população e todos nós sendo castigados. Só tem duas categorias que estão felizes e abençoadas, Ari. Os donos da empresa de radar e certos políticos que, segundo inúmeras denúncias que eu recebi, e eu posso falar, estou manifestando o meu pensamento e repetindo o que eu vi, há um baita esquema de corrupção e mala de dinheiro em todo o Brasil. Inclusive, já existe delação premiada de alguns indivíduos que foram presos e estão contando no Ministério Público como funciona o esquema da máfia. Agora, olha como os nossos políticos tradicionais servem ao capeta. Eles não amam a população, eles não servem o Brasil. Deixa eu contar o que está acontecendo na cidade de São Paulo, que é importante. Nós estamos vivendo, Ari, uma pandemia de assalto. Quero fazer uma denúncia gravíssima e alertar todo o brasileiro. Nós temos milhões de assaltantes que saem de moto. Porque como a cidade, graças à máfia dos radares, está parada e presa, qualquer crime que ocorra em qualquer ponto, adivinha, nem a vítima pode sair para pedir socorro, nem a polícia pode chegar porque a cidade está toda travada e parada. Os ladrões fingem que são entregadores de iFood, de moto, botam aquela sacola, aquela caixa de isopor nas costas, e aí eles têm a máscara perfeita que não chama atenção. Qual é a máscara? O capacete, que é obrigatório por lei. Aí o marginal está de capacete, disfarçado de entregador de iFood. Ele para no farol, enfia arma na sua cara, toma um relógio celular. Até aí não tem muita novidade, né? Mas tem a novidade que eu vou contar e é mais um furo para a senhora. Estão atirando e matando as pessoas, mesmo sem reagir ao assalto. A população está sendo abatida a tiros e morta como ovelhas no batedouro. Aí o assassino foge e no primeiro farol que ele parar, ele já se misturou no meio de mais 30 motos de motoboys entregadores de iFood. Quer dizer, é impossível você identificar. 99,9999% desses assassinos que praticam latrocínio, que é o roubo seguido de morte, eles matam, roubam, vão embora, nenhum é preso. 98% dos inquéritos policiais
que apuram esse tipo de crime não são apurados. É impossível chegar à autoria. Então, olha só, com esta pandemia de mortes, de assalto, sabe por que ninguém sabe? Porque a imprensa tradicional, ao invés de denunciar coisas graves como essa, que está matando mais que a guerra da Ucrânia e mais que a guerra da Síria matou, porque ninguém tem os dados e as estatísticas, porque parece que o brasileiro pode morrer de milhões, desde que seja um por um. Se morrer um a cada hora em bairros diferentes, não é nada. É um crime urbano, coitadinho. O ladrão era uma vítima do sistema da sociedade. Ele não teve oportunidade. Então ele pode matar, roubar, estuprar e está tudo bem. De novo, ideologia de esquerda, frutos da esquerda. Então, se o poder público estivesse preocupado com essa pandemia de assassinato que está matando muito mais do que vocês possam sonhar, imaginar, e eu já vou te dar um dado aqui, do nosso bairro onde nós estamos agora, e vocês vão estar assustados. O que esses demônios da política deveriam ter feito ou fazer? O que o nosso comunista Fernando Haddad deveria ter feito quando foi prefeito da cidade de São Paulo? Essa estrutura eletrônica com poste, câmeras de radar, para assaltar nós motoristas, elas deveriam ter sido transformadas com câmeras inteligentes, sistemas de monitoramento que Israel tem com um telefonema, eu equipo a cidade toda, para estar filmando em tempo real e filmar a cena de crime para tratar da segurança pública e salvar a vida de pessoas, com toda a rede de radares que tem em São Paulo, se fosse transformada em cenas de câmeras inteligentes que filmam para combater o crime e não para roubar motorista com câmera fraudada, o cidadão ia fazer um roubo aqui, o ladrão, ele ia fugir, ele ia estar sendo monitorado por essas câmeras, que avisaria a polícia, ele seria preso lá na frente. Mas perceba que o intuito de políticos não é servir a pátria, o Brasil e o povo. É pôr dinheiro no bolso. E ninguém grita e ninguém reclama. Quero dar um dado. Os bairros mais caros e que deveriam ser protegidos de São Paulo. Jardim Europa, aqui do lado, Itaim Bibi. Esses bairros, em 30 dias, ocorreram 15 latrocínios. Eu vou repetir. Foram 15 latrocínios em 30 dias. Significa que um brasileiro morreu a cada 2 dias tomando um tiro na cara deste tipo de marginal que eu acabei de denunciar agora, nos bairros nobres. Vou dar alguns exemplos. Na rua Oscar Freire, próximo ao Hotel Emiliano, um jovem sai de um supermercado, de um estabelecimento comercial, para a moto, mesmo modus operandi, saca a arma, ele entrega o celular, entrega a carteira, entrega o relógio. Não reagiu. 2 tiros no peito e o jovem caiu morto. A família, a mãe, o pai, eu sofro por essas pessoas. Eles estão chorando em profunda depressão até hoje. E o Estado brasileiro, a segurança pública, não existe. É conto de fadas. É igual Papai Noel. A vida inteira você ouviu falar, mas só ouviu, porque não existe. Escaparam ilesos os criminosos. O neto do jornalista Luciano do Vale morreu aqui no Jardim Europa, parou num farol, foi assaltado, não reagiu, tomou tiro na cara e morreu. Assassinado. Eu trabalhei com ele no SBT do interior. Bom, eu conheci o Lucas. Tá vendo, Ari? Então, era meu amigo. Sim, mas olha só, você perdeu um amigo nisso que eu estou denunciando aqui no seu programa. Então, essa pandemia de assaltos é horrorosa. Agora, coisa de 10 dias atrás, mataram um médico. Gente, um médico. O cara estudou a vida inteira, se matou no vestibular, faculdade, se especializou. Um médico que salva vidas humanas. Foi executado, morto a tiros, num roubo, mesmo sem reagir. Doutor Wassef, agora a gente... Desculpa Não, o desabafo. Eu fiquei ouvindo, porque além de entender, né, esse sistema, essa máquina, que eu não tinha a menor ideia que isso acontecia. Não, é tudo muito pior do que você possa sonhar e Não, imaginar. Porque a imprensa não divulga. impactada. A imprensa não divulga. E talvez eles não tenham interesse também em divulgar. Mas eu Olha, digo que eu tô mais impactada ainda, porque nós conversamos antes de começar a entrevista e eu deixei mesmo essa liberdade de tempo para o doutor, porque eu conheci também alguns outros empresários e pessoas bem-sucedidas, como o doutor Wassef, que é que é advogado do presidente da República, mas o doutor já tem uma relação de confiança e amizade com o presidente há muito mais tempo. Desde 2014. Quando ele estava deputado, né? Isso. Ainda. Então, assim, a gente percebe que o alinhamento que vocês têm de pensamentos, de defender as mesmas bandeiras, os mesmos valores,
são bem entrelaçados e a gente entende, sim, por que o establishment, por que as empresas, por que a esquerda persegue tanto o presidente e o doutor se coloca numa condição de escudo. Verdade. Né? Verdade. Acaba sendo um escudo mesmo para protegê-lo. E se não fosse um milagre mesmo de Deus, por ter salvado a vida do presidente, aqueles médicos, né, que foram anjos na vida dele, e consequentemente, o doutor atuando aí nessa linha de frente como advogado, né, representando o jurídico do presidente Jair Bolsonaro, perseguindo, né, quem tentou, de fato, tirar a vida do nosso presidente. Então, a gente entende, sim, essa perseguição e defende também e quer ter ao lado pessoas como o doutor, que conversam e contam pra gente o que está acontecendo, porque se não vem pessoas como o doutor, que não precisaria estar aqui. Poderia estar viajando, poderia estar em Miami, poderia estar, né, velejando uma hora dessa, e nós estamos aqui, de fato, tentando agora para essa segunda oportunidade, que eu vejo isso como uma oportunidade, não perder isso que o Brasil precisa reconquistar, que é a nossa democracia, que é a voz do povo, e a gente só consegue isso de maneira unida. Então, a gente precisa de muito mais, doutor Wassef, né? A gente precisa de muito mais empresários engajados em ser o escudo do presidente, porque quando a gente defende o presidente Jair Bolsonaro, a gente defende os nossos interesses como cidadão. Você está de parabéns, Ari, e quero dizer o seguinte, graças à inoperância, à inércia, à falta de interesse de grande parte da mídia em não divulgar o que deveriam divulgar para o bem da sociedade, eu digo que você e todas as pessoas do seu segmento, que são pessoas que estão fazendo um jornalismo isento, imparcial, neutro, você só busca a verdade e relatar notícias de forma absolutamente neutras e verdadeiras. Qual o seu objetivo, Ari? Você quer contribuir com o Brasil, com a sociedade. Você não tem nenhum outro interesse. Eu quero a verdade, doutor. Você quer a verdade. Pronto, você chegou onde eu queria. Essa é a diferença da senhora, Ari, para muitos jornalistas, deixando claro que eu respeito a profissão jornalista, a grande imprensa, eu conheço vários jornalistas de primeira linha seríssimos, mas, infelizmente, como em toda e qualquer profissão, uma grande parte da imprensa de jornalistas são mentirosos profissionais, são sabotadores da comunicação, são reis de fake news, entendeu? Então, você está de parabéns, esse seu programa, além de ser uma empresa, você é uma peça fundamental no Brasil, na democracia. Eu espero que você cresça e que outros venham nessa sua linha para expandir para o bem da nossa nação. E posso, assim, tirar uma dúvida, claro, uma curiosidade que eu tenho? A rotina do doutor, né, em relação às defesas que o doutor faz com a família Bolsonaro. Hoje o doutor advoga para o presidente. Isso. Quem mais da família? Sou advogado também do senador Flávio Bolsonaro e do filho mais novo do presidente, que é o Renan Bolsonaro. Sim. Eu já vou falar um pouquinho do mérito da minha relação com o presidente, do meu início de história, mas só para concluir sobre duas pautas que você acabou de falar agora. Então, eu te falei da questão da imprensa e de divulgar. É que eu queria saber se a sua rotina é mais para defender o seu cliente, os seus clientes, ou mais para desmentir as fake news em relação aos seus clientes? As duas coisas simultaneamente. Eu sou advogado, atuo oficialmente, formalmente, faço toda a defesa técnica, jurídica, no processo, no papel. É o pleno exercício da advocacia. Mas eu acabei inovando na advocacia. Por quê? Eu acabei tendo que, além de ser advogado, eu fui literalmente obrigado, sem outra opção, coagido a dar entrevistas seguidas. Por quê? Para rebater as mentiras e as fake news. Por quê? Porque uma mentira dita 30 vezes vira verdade. Vou dar um exemplo clássico. A imprensa em peso passou a massacrar o filho mais novo do presidente Bolsonaro, meu cliente Renan Bolsonaro. Olha a fake news. O filho do presidente Bolsonaro ganhou um carro de presente de uma empresa que presta serviço ao governo, faturando, e Renan Bolsonaro praticou o tráfico de influência. Ele está organizando reuniões. Eu vou resumir. Isso foi estampado na capa do Globo, em todos os jornais, televisão, direto. Como eu posso exercer a advocacia em um país que eu não vou mencionar instituições nem nome de autoridade por uma questão de ética, mas que na prática eu te falo, e todo advogado vai concordar comigo,
Autoridades públicas se acovardam, são pautados pela imprensa, são pautados por notícia. Se a imprensa bater no indivíduo acusando ele de um crime, ele já está pré-julgado e pré-condenado e pouco importa a verdade real ou os elementos que constem do processo, porque as autoridades vão ter medo de julgar e absolver uma pessoa que a imprensa está dizendo que é bandido, que é corrupto ou que é pedófilo, ou sei lá o quê. Não pode. O juiz, o magistrado, ao Poder Judiciário, cabe julgar com isenção, neutralidade, segundo as provas dos autos. E o que eu percebi na minha vida aos 29 anos de advocacia é que quando a imprensa sai na frente e começa a metralhar e bombardear de fake news, acabou. Pode ser o melhor advogado do mundo, você perdeu a guerra. Você perdeu a guerra, porque as autoridades públicas têm medo de apanhar da imprensa. Ou seja, se cumprir a lei, se absolver um inocente, ele vai ser trucidado por essa mesma imprensa que é uma indústria de fake news. Então, para ele ficar confortável no meio dele, no meio do judiciário, para evitar fofoca de corredor em tribunais, é muito mais confortável e conveniente ele condenar e joga a bola para frente para o órgão colegiado tentar reverter o erro jurídico. Bom, isso explicado, e é um conselho que eu dou a todo advogado, que eu inaugurei a época da advocacia criminal televisiva. Sem dúvida, eu sou o advogado que mais deu entrevista no Brasil. Globo News, Jornal Nacional, todos os canais de televisão, Folha de São Paulo, Estadão, Metrópolis, UOL. Pra você ter uma ideia, tem 122 mil matérias jornalísticas comigo, é só dar um Google no meu nome. Fui capa de várias revistas, inúmeras matérias televisivas, porque o tempo todo eu tinha que defender. Vamos dar um exemplo, caso do Renan Bolsonaro. Tem coletiva de imprensa minha na porta da Superintendência da Polícia Federal em Brasília e sempre que eu dou minha entrevista, o meu cliente está do meu lado, Renan Bolsonaro, depois o Flávio Bolsonaro, e diante de várias câmeras de televisão ao vivo para o Brasil, eu rebato, ponto a ponto. Caso do Renan Bolsonaro, falei, senhores, é mentira. Esse jovem que está aqui do meu lado, com 22 anos, filho do presidente da República, nunca ganhou carro, não existe carro, até hoje não tem carro. Eu dou o extrato bancário das contas dele e vocês vão querer botar algum dinheiro lá. O jovem é honesto, é humilde, estuda, trabalha, nunca fez nada errado, não marcou reunião, não existe nada contra ele. E a referida empresa, adivinha, Brasil, não vendeu R$1 para o governo federal. Então, na prática, o que existe? Nada, não existe nada. Mas por que nasceu essa investigação contra Renan Bolsonaro, filho do presidente? Adivinha quem abriu a investigação? Os comunistas de sempre. Randolph Rodrigues. Ô, senador, para de me perseguir, senador. Vai realizar seu sonho na Venezuela. Mude com seus filhos para lá. Ou em Cuba. É legal o comunismo. Vá ser feliz lá. Realize lá seu sonho e deixe meu país em paz, senador. Este senador requereu investigação contra Renan Bolsonaro, contra Flávio Bolsonaro, contra Jair Bolsonaro. Eles estão usando do poder. Está havendo um desvio de função e finalidade para a sua carreira, seu cargo de senador, como o senhor Ivan Valente, deputado do PSOL, outro socialista comunista. Eles fazem o requerimento e aí se abre uma investigação. Polícia Federal, Ministério Público Federal. Estranhamente, isso é vazado para a imprensa, que faz uma avalanche jornalística retroalimentando a máquina. Então, apesar do Renan Bolsonaro ser uma vítima inocente, vítima do crime de denunciação caluniosa, calúnia e difamação, e ter sua imagem pública massacrada e sua reputação destruída, percebe que numa hora dessa eu sou obrigado, além de fazer a defesa técnica no processo e na Polícia Federal, como eu fiz, eu sou obrigado a estar constantemente diante das câmeras de televisão para rebater e restabelecer a verdade real. Por que eu faço isso? Eu faço isso para criar um clima de equilíbrio e que tem informação da verdade para tentar gerar um certo conforto para que aquelas autoridades que vão julgar o meu cliente possam ver duas versões na imprensa para gerar um equilíbrio e ele julgar. Entendeu a estratégia? Não é o que outras pessoas estão pensando. Eu sou obrigado. Então, são centenas de entrevistas minhas com Flávio Bolsonaro. Dei uma entrevista no Poder em Foco com André Sadi, em setembro de 2019, foi mais de 1 hora de entrevista. Eu dei entrevista na CNN ao vivo, falando em nome do presidente Bolsonaro, quando o ministro Sérgio Moro abandonou o governo
e falsamente afirmou que havia interferência do presidente Bolsonaro na mídia. A mídia nacional passou a massacrar o meu presidente do Brasil, dizendo que ele interferiu. E eu não via ninguém falar. O presidente não falava, os filhos não falavam, o AGU não falava, porta-voz da Presidência da República não falava. Ninguém ia para a imprensa. E eu via a imprensa mentindo e massacrando o meu cliente, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, afirmando falsamente que ele interferia na Polícia Federal. Eu não tive opção. De novo, com uma faca no pescoço, eu fui obrigado a ir na CNN. Quem me entrevistou foi o Caio Junqueira e mais 4 jornalistas ao vivo, 1 hora e 8 minutos, 1 contra 5. E assim sucessivamente. Jornal Nacional, quando acusaram falsamente que o presidente Bolsonaro... Olha que fraude, gente. Olha o que é perseguição. E eu espero que essas informações que eu esteja dando ajude o Brasil, no segundo turno, a mostrar por que Jair Messias Bolsonaro precisa do apoio de todos vocês para salvar o Brasil do socialismo e do comunismo e dessa praga destes bandidos infiltrados no poder público. Fizeram uma fraude, uma armação, Ari, de dizer que o presidente Bolsonaro estava envolvido na morte de Marielle Franco. Falaram que ele teve uma reunião na casa dele com o matador. Plantaram uma testemunha. Agora nós estamos falando fraude processual. Não precisa ser advogado para entender o que é isso. As máfias do Rio pegaram um porteiro que trabalhava lá no condomínio da Barra do Presidente e plantaram esse cara para mentir e dizer que teve uma reunião na casa do Jair Bolsonaro com o matador da Marielle. Brasil, essa mentira foi dita e se espalhou. Adivinha quem foi no Jornal Nacional, em nome do presidente, defender e gritar? Fui eu. E sabe o que eu falei no Jornal Nacional? No dia que essa testemunha falou que teve reunião, o nosso presidente Jair Bolsonaro estava em Brasília, na Câmara dos Deputados, e comprovado que ele estava ali no trabalho, inclusive com o seu protocolo de entrada, com a ficha. Percebeu a importância do advogado gritar, falar e para a televisão restabelecer a verdade real? E eu acusei no Jornal Nacional a fraude, bati de frente e tive coragem, porque eu sou guerreiro e não tenho medo dessa cúpula de comunistas e bandidos disfarçados de autoridades públicas. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? 3 promotoras do GAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro, apareceram no Jornal Nacional, apareceram, deram entrevista e voltaram atrás. Ah, não, o porteiro mentiu. Percebeu que legal? Nesse dia que eu dei entrevista, Ari, o próprio presidente Bolsonaro fez uma live, foi no seu Instagram, aos berros ele batia na mesa e gritava: Globo lixo, canalhas, canalhas. A Globo ligou para o meu advogado, Frederico Wassef, faltando 15 minutos para começar o Jornal Nacional. Por sorte, ele estava em São Paulo e dirigiu rápido e foi à Rede Globo e pôde me defender. E eu autorizei. O presidente Bolsonaro falou numa live que eu fui ao Jornal Nacional com autorização dele e ele ainda deu esse detalhe, da sorte de eu estar em São Paulo e próximo à Rede Globo. Então, entenda a importância, tudo isso para responder a tua pergunta, que a minha atuação é formal, oficial, no devido processo legal, fazendo toda a defesa técnica, mas tão ou mais importante do que a defesa propriamente dita técnica é rebater as mentiras e a campanha de fake news e restabelecer a verdade real. Porque se eu não fizesse isso, teriam arrastado o presidente para um buraco com fraude. Da mesma forma, tentaram incriminar o presidente com questão de milícias, seus filhos, uma série de mentiras, uma série. Então, a advocacia criminal hoje, de ponta, e é um conselho que eu dou aos colegas criminalistas, meus amigos advogados, quando o seu cliente estiver sendo massacrado pela mídia, ponham a cara na televisão e grite o dobro, porque uma mentira dita 30 vezes vira verdade. E o Brasil é um país político, não é jurídico. Quando a imprensa vai numa direção, infelizmente, autoridades que deveriam zelar, fiscalizar a lei e julgar, acompanham a imprensa por medo da imprensa, porque também são vítimas e refém da imprensa. Porque um magistrado que sofre uma campanha de fake news, ele é destruído. Num futuro, se tiver que ter uma promoção, quem que vai? Vai aquele magistrado com nome limpinho, que nunca teve uma matéria ruim na imprensa. Então, perceba que, na verdade, o medinho que certas autoridades têm
não poderia existir e não poderia fazer parte do judiciário. Porque quando o indivíduo tem medo de julgar da forma correta para não apanhar da imprensa, muitas vezes uma injustiça é cometida e ele condena o inocente. E ao juiz cabe julgar conforme o que está no processo e as provas dos autos. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, comunicação, mídia, explicar ao Brasil, quando houver o ataque de fake news e mentira, é obrigação do advogado falar o dobro e explicar a verdade. Senão ele condenou o cliente dele. Não adianta o que você põe no papel. Esquece se seu cliente estará condenado. É assim que funciona na prática. E deixa eu aproveitar, então, que o doutor está empenhado em mostrar toda a verdade para o Brasil, num momento tão importante como este que nós estamos vivendo agora, nestes próximos dias. E o doutor acha importante a gente comentar um pouco sobre o caso Queiroz? Por que que o doutor decidiu resguardar e preservar a vida dele no empreendimento seu? Vamos lá, é muito simples. Novamente, eu, Frederico Wassef, sofri exatamente esse processo que eu estou denunciando aqui. O uso indevido da máquina pública, de instituições, de autoridades públicas, inclusive de membros do Ministério Público, inclusive de alguns membros do Judiciário. Membros esses que desonram o nosso nobre Poder Judiciário, a nobre instituição do Ministério Público, que tanto luta e faz bem ao Brasil. Deixando claro, não estou atacando a instituição, estou atacando não instituições, estou falando a verdade sobre alguns membros de certas instituições que, por vezes, cometem falhas e equívocos e praticam injustiças. Então, eu passei a ser perseguido com o uso indevido da máquina pública. No caso do Queiroz, vamos lá, fui vítima da maior fake news. O Wassef escondeu o Queiroz. Escondeu do quê, gente? Queiroz não era procurado, não tinha prisão decretada, não era foragido. A grande mentira é a forma como a imprensa veiculou as notícias. Parecia que havia uma prisão decretada há mais de 1 ano e meio, que fazia 1 ano e meio que ele era um foragido da justiça e foi encontrado no meu escritório de advocacia em Atibaia. Mentirosos profissionais. A prisão do Queiroz foi decretada 1 semana antes dele ser preso no meu escritório de advocacia. O Queiroz era livre para viajar, ir, vir, fazer o que ele bem entendesse da vida. Eu emprestei uma propriedade para proteger a vida do Queiroz, porque o Queiroz seria morto e assassinado e iriam colocar a culpa no Jair Bolsonaro, nosso presidente, e no Flávio Bolsonaro. Para mim defender o meu presidente, seu filho Flávio Bolsonaro, a nossa pátria amada, porque queriam derrubá-lo da presidência da República, eu, no regular exercício da advocacia, nada mais fiz do que falar com advogados do Rio e deixar à disposição uma propriedade para que ele não fosse assassinado e imputassem a culpa desse crime no presidente. Tudo num jogo armado para que os familiares e outros, depois pressionados também, fizessem uma delação falsa de fatos inexistentes para perseguir a família e derrubar o nosso presidente. Primeira coisa. Segunda coisa que ninguém sabe. Queiroz estava com câncer. Foi operado no Albert Einstein Morumbi. Anestesia geral, mais de 15 dias de internação, foi filmado e fotografado o intestino dele por dentro, juntado no processo o câncer. Quando acabou isso, ele teve outras cirurgias, continuou seu tratamento médico 6 meses depois no município de Bragança Paulista, onde novamente foi internado na Santa Casa de Bragança Paulista, submetido à anestesia geral, operado, e o meu escritório em Atibaia fica a 15 minutos de carro, aproximadamente, da Santa Casa de Bragança Paulista. Então, ao mesmo tempo que ele precisava ter um lugar para estar com segurança, cuidar da sua saúde e não ser assassinado, ele precisava desse lugar. E eu tive a coragem, porque para defender o Brasil e o presidente, você tem que ter coragem e não ter medinho das consequências. Porque muita gente poderia ter ajudado. O que fizeram todos? Fugiram e se acovardaram. Sabe por quê? Porque quem iria matar o Queiroz são assassinos profissionais do Rio de Janeiro. Aquela máfia que toda hora mata no Rio de Janeiro, na Barra, tiro de fuzil. Nós estamos falando de matadores profissionais, gente qualificada, que tem treinamento militar, tiro sniper, dá tiro de fuzil, que toda hora usado pelas facções criminosas do Rio, pelo narcotráfico, pela contravenção. Então, quando todo mundo que diz amar o presidente e o Brasil sabiam
que matadores perigosíssimos e profissionais estavam na caça para matar o Queiroz? Quem no Brasil vai ter coragem para abraçar um alvo? Quem? Se acovardaram todos porque tinham medo de morrer junto com o Queiroz. Risco esse que eu corri. Porque se os assassinos pegassem o Queiroz e qualquer um tivesse próximo, ou familiares, ou amigos, ou dono da casa, poderiam sofrer consequências ou ter um X nas costas marcado para morrer num futuro próximo pelos mesmos matadores. Então, eu vi um sujeito sozinho, abandonado, sem dinheiro, com câncer, perseguido pela mídia nacional e que não tinha onde ficar e todos viraram as costas para ele. Qual foi o grande mal que o Wassef fez? Salvado uma vida humana, ter salvo uma vida humana, emprestado uma propriedade, lembrando que eu tive câncer, sofri muito no hospital, e eu me sensibilizei. Então, eu quis proteger meu presidente, proteger o Brasil, a pátria amada, salvar uma vida humana e evitar mais uma fraude que tentariam com o presidente, como fizeram com o caso Marielle, como fizeram com as milícias e tantas outras. Então, a história vai dizer que eu fui um herói desse Brasil, tive coragem e garra para lutar e defender meu presidente e o Brasil. Por isso que na rua os bolsonaristas me aplaudem, pedem foto e me dão força. Porque aqueles que não estão submetidos à lavagem cerebral, às mentiras e fake news da imprensa convencional, me veem como herói. Para a maioria, fala, o advogado que escondeu. Mentirosos, não escondi ninguém. E vou dizer uma coisa, só para finalizar. A prisão do Queiroz é fruto de fraude processual e mentiras praticadas por membros do Ministério Público. Resumo aqui. Colocaram no papel um requerimento de prisão preventiva ao juiz Itabaiana. Queiroz procurado não foi mais encontrado, Queiroz forneceu um endereço falso, Queiroz está envolvido com as milícias. Cansei de desafiar, inclusive no Pânico, com quase 90 mil pessoas ao vivo me assistindo e em menos de 18 horas, 404 mil pessoas assistiram minha entrevista no Pânico. E eu desafiei e convidei os membros do Ministério Público do Rio, que solicitaram a prisão, e o juiz Itabaiana, que decretou a prisão do Queiroz. Por favor, vamos sentar todos nós numa mesa, estou convidando, e vamos com o processo na mão, ver quem está mentindo, se é o Wassef ou se são as autoridades públicas do Rio. Porque o que fundamentou a prisão e o requerimento do Ministério Público são essas alegações. O que o Ministério Público diz? Olha, o Queiroz, depois de operado, ou seja, aqui no Einstein, procurado, nunca mais foi encontrado. O que você entende dessa frase? Que o Ministério Público intimou, estava procurando, e ele não compareceu e sumiu. O que aí sim poderia autorizar a decretação de uma prisão. Mentiram. Eu tenho um processo na mão, capa a capa. Nunca intimaram, não procuraram e ninguém queria saber cadê o Queiroz. Então, como é que eles pediram a prisão? Mentira. Mentira 2, que ele forneceu um endereço falso. Era outra mentira, porque o endereço dele estava no processo e o advogado dele, o Dr. Paulo Klein, excelente advogado do Rio de Janeiro, fez uma petição ao Ministério Público dizendo: os senhores podem intimar o Queiroz a qualquer hora na figura do seu advogado. Basta me acionar que eu apresento o Queiroz no dia seguinte. E eu provo no processo que não foi procurado o Queiroz, não intimaram nem nada. Então está provado que é uma mentira e o endereço dele estava correto. E qual a terceira mentira? O Queiroz está envolvido com a milícia. Sabe qual que é o negócio da milícia? Uma pessoa lá do Rio mandou uma mensagenzinha de uma frase de WhatsApp para a esposa do Queiroz, dizendo que teve um mal-entendido com um cidadão de uma favela. Aí vem a resposta da esposa do Queiroz: procure a polícia militar. Acabou. Essa frase foi suficiente para afirmar que Queiroz teria envolvimento com a milícia. Resumindo, 3 mentiras que foram encomendadas, porque chegou ao meu conhecimento que a máfia política pediu esse favorzinho para alguns membros do Ministério Público. Então, eles requereram a prisão. O juiz Itabaiana, que deveria ler os autos, ou não leu, ou faz parte desse grupo, e eu convido ele a vir falar diante das câmeras de televisão, decretar a prisão ilegal. Fabrício Queiroz foi preso ilegalmente, com um único objetivo: atingir e derrubar o presidente da República. Agora eu vou falar o porquê dessa armação. O nome disso é armação, armadilha, ardil, fraude. Como eu sou advogado do presidente, e quando descobriram que o Queiroz, em tratamento naquela semana, estaria em Bragança Paulista e se hospedaria no meu escritório, porque ele estava no Rio, fazia 2 meses que o Queiroz estava no Rio, poderiam tê-lo prendido lá. Por que não prenderam? Esperaram ele vir para Atibaia, ele chegou no meu escritório,
13 dias depois prenderam o Queiroz lá. E a imprensa saiu a divulgar que ele estava escondido há 1 ano e meio, como se ele era um foragido há 1 ano e meio. Percebeu o que é ser mentiroso profissional? Sabotadores da comunicação, como eles manipulam as informações para fazer parecer que eu fiz algo irregular e que o Queiroz era um foragido? Tudo mentira. Eu me orgulho do que fiz e teria feito novamente. Graças ao meu trabalho, Jair Messias Bolsonaro está hoje, até hoje, no poder. Então, essa máfia tentou usar essa fraude, membros do Ministério Público, nesse caso das rachadinhas, para prender o Queiroz, para me atingir, achando que eles iam vender a seguinte versão. O presidente Bolsonaro usou seu advogado, o Acef, para esconder o Queiroz. Crime de responsabilidade, impeachment, entre outros. Esse era o jogo. Eles acreditaram que, usando toda a mídia nacional e me massacrando, eu me acovardaria e ia falar qualquer coisa para prejudicar o presidente. Fui ao vivo na televisão, segurei no peito, falei, fui eu, assumo a responsabilidade. O presidente Bolsonaro não sabia. Então, percebe que eu fui uma pessoa que agiu com coragem e dignidade para defender meu presidente e meu país, e eu fui humilhado publicamente, massacrado publicamente, porque para advogar para um presidente, para enfrentar os comunistas, socialistas e essa máfia, precisa ter muita coragem. Quem tem medinho não presta, muda de profissão. Então, esse é o breve resumo do Queiroz, é uma das armações. Só quero aproveitar para finalizar. As forças políticas do Brasil se uniram, instituições se uniram, que eu não vou dar o nome, agentes públicos se uniram, a imprensa nacional se uniu, porque perdeu as verbas federais, né? O presidente cortou, fechou a torneirinha da mamata de bilhões e bilhões e bilhões que recebiam de patrocínio do governo do PT e da esquerda brasileira. Vou resumir, o Brasil se uniu, forças ocultas se uniram, inclusive forças internacionais, que têm interesse na nossa nação. Todos unidos, o alvo é derrubar Jair Messias Bolsonaro. Então, a minha preocupação é que eu tenho provas, um histórico, uma esteira de tudo que aconteceu de 2019 para cá. Eu tenho 122 mil entrevistas, pesquisa meu nome no Google, sempre na televisão, em jornais, rebatendo, defendendo uma guerra incessante que não para. Fui ameaçado de morte, tentaram me matar. A faca, um indivíduo foi preso em flagrante delito. Em Brasília tem um inquérito, onde eu sou vítima de tentativa de homicídio. Fui perseguido, aqui no Itaim tive arma na minha cabeça. Não morri por milagre. Então, eu fui ameaçado, monitorado, perseguido, massacrado, humilhado na imprensa. Fizeram várias fraudes para tentar me incriminar, derrubei todas. Hoje eu processo eles e meu nome é limpo. Esse preço que eu paguei foi muito caro. Atingiram todas as pessoas do meu entorno. Quebraram empresa de pessoas próximas a mim com prejuízos acima de 300 milhões de reais. Macularam a imagem do meu nome, do meu escritório. Vocês não sabem o que eu sofri para defender o meu presidente Jair Bolsonaro, para defender o Brasil, para defender vocês, povo brasileiro, porque eu amo o Brasil. E é por isso que eu quero fazer um apelo a todos. Segundo turno, não deixe os socialistas e os comunistas vencerem. Não deixe que essa máfia, seguidas fraudes, mentiras e fake news, derrubem nosso presidente. É a eleição mais importante da história da República Federativa do Brasil. Faça um alerta. Uma potência comunista internacional nuclear está por detrás patrocinando, porque estão de olhos no Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo, as nossas terras, a água, a comida, a soja, as riquezas minerais, eles necessitam do Brasil para a própria sobrevivência. Eles querem instalar o comunismo aqui. Eles patrocinaram e derrubaram toda a América Latina. Vocês acham que a Argentina caiu de graça? Patrocinaram, auxiliaram, inclusive fraudaram eleições. A Argentina caiu e é hoje socialista comunista. O Chile caiu com a esquerda. A Colômbia caiu. Bolívia caiu. Venezuela, comunista, as pessoas estão morrendo, sendo assassinadas numa ditadura comunista e morrendo de fome. Por dia, mais de 20 mil venezuelanos atravessam a fronteira do Brasil e vêm aqui para acabar com a sua fome. Meninas venezuelanas de 10 a 15 anos se prostituindo e vendendo o corpo por qualquer quantia para poder comer. Isso é o comunismo que vocês defendem da esquerda. Cuba, desde sempre, olha o que quer. O que é o comunismo desde o fim da Segunda Guerra Mundial em todo o planeta Terra. Aonde a esquerda se instalou, foi um só resultado. Diferentes países, culturas e línguas, mas o resultado para todos foi um só.
Pobreza, miséria, desgraça, sofrimento, quebra de empresa, o fim da economia e todos sofrem. Então, se já está provado empiricamente pela história que esse sistema é uma praga, é uma maldição que vai destruir a população, por que estão lutando para trazer isso para o Brasil? Entendem o porquê da minha luta, do meu idealismo? Da onde vem a força do meu empenho? É o amor que eu tenho ao Brasil pelos brasileiros. Eu não ganho dinheiro com isso. Eu trabalho ao presidente pro bono. Eu não tenho nenhuma vantagem financeira, nunca ganhei R$1, nem com o presidente, nem com o Flávio, nem com o Renan. Não tenho nenhum benefício no governo federal, nunca indiquei ninguém para nada, ninguém da minha família tem emprego, nenhuma boquinha, nada. O nome disso é amor à pátria. O nome disso é consciência. Querem ter uma consciência igual a minha? Eu vou dar uma dica. Vai para Miami, gente. Vai passear lá. Passa 2 semanas em Miami. Conversa com o povo na rua. Vai lá onde eu tenho casa. Venezuelano, colombiano, argentino, peruano. Por que vocês moram aqui? Todos fugiram do comunismo. E se lá aconteceu, vocês acham que no Brasil não pode acontecer? Então, o meu estado de consciência vem de sucessivas viagens para Miami, refúgio de países comunistas onde as pessoas fugiram para lá, de estudo, de história e da história da humanidade. Então eu faço um apelo que todos ajudem nessa campanha, ajudem Jair Bolsonaro, ajudem o Brasil, ajudem a direita e deem valor a canais como esse, a Ari, que tem coragem de botar a cara dela e seu espaço e seu trabalho para salvar a pátria. Ari, nem você sabe, nem você tem consciência da importância que é a sua atuação e o seu programa nesse país. Você é uma das heroínas, assim como todos de direita que estão aí guerreando, e eu quero parabenizar todos os brasileiros que põem verde e amarelo, que vão a Paulista, que andam o Brasil todo para defender o nosso presidente. A consciência despertou. Obrigado a todos. Eu quero realmente agradecer a vocês e a você, Ari. Olha, a gente está fazendo uma entrevista aqui e temos mais de 1 hora. E a gente faria 3 horas, não é, doutor? Ficaríamos aqui o dia todo conversando, tem problema, vamos encerrar, eu quero agradecer contando de fato o que tem acontecido, mas quero aproveitar esse gancho que o doutor disse, que neste momento é importante cidadãos corajosos. E a gente acredita no que a Bíblia diz, que Deus nos deu espírito de coragem e não de covardia. A gente precisa, sim, num momento tão importante como este, que é o segundo turno, a gente precisa, sim, estabelecer a ordem através de um ato democrático, que é votar naquele que defende os nossos interesses como cidadãos de bem. Quem, neste momento, defende as nossas bandeiras? Quem, de fato, está preocupado em defender os nossos valores? Hoje, nós temos uma pessoa que nos representa, é o presidente Jair Bolsonaro. E a gente precisa, sim, entregar a confiança do nosso voto, dos nossos familiares, estimular, sim, que as pessoas tenham um voto consciente de que a esquerda no poder é retrocesso e, mais do que isso, é assinar a instalação do caos no nosso Brasil. Nós não merecemos passar por isso. Então, neste momento, meu apelo, meu pedido é para que você estenda e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para levar a voz do Dr. Wassef, para levar, que é o advogado do presidente Jair Bolsonaro, levar a minha voz e o meu respeito a você que está nos ouvindo e nos assistindo. Nós queremos um Brasil próspero, um Brasil abençoado, que tenha ordem e progresso. E, de fato, a história conta. E nós não queremos que ela se repita. Há, sim, uma esperança para o Brasil, mas todo esse alento e que a gente quer viver uma qualidade de vida de fato, doutor, é através de um governo que tem um regime presidencialista, que infelizmente nós não temos mais, mas principalmente com aquele que defende, sim, a família, a vida e a liberdade. E fora do presidente Jair Bolsonaro, esqueçam, não existe opção, não existem essas bandeiras, essa defesa da vida, da família e da nossa liberdade com um governo de esquerda. Eu concordo, faço da Ari as minhas palavras e assino embaixo. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro é o melhor presidente da história do Brasil, diria do mundo. Além de termos um grande presidente e ser o melhor, não há opção. Não existe a terceira via. Não existe. É Jair Bolsonaro ou um comunista, socialista, que criou e fez de tudo com o Fórum de São Paulo aqui para trazer o comunismo no Brasil. E só quero fazer uma parte. Esse cidadão, com seu time e seu partido,
enviaram a ditaduras comunistas o nosso dinheiro, centenas de bilhões de dólares via BNDES para emprestar dinheiro, adivinha para quem? Cuba, Venezuela, etc, etc, vários países comunistas e para a África. Por que o PT e os esquerdistas, por que o ex-presidente Lula, por que ele, ao invés de mandar 3 bilhões de dólares para fazer o Porto de Marião em Cuba, com este dinheiro não construiu o hospital padrão Albert Einstein Morumbi para os pobres, que eles do PT dizem amar, o que é mentira, amam nada? Por que eles não fizeram tantas obras maravilhosas? Mais de 400 bilhões foram emprestados a ditaduras comunistas que podia ter sido usado no Brasil e acabar com a pobreza e os sofrimentos brasileiros. Gente, por favor, vejam o passado, vejam 16 anos no poder e o PT não resolveu nada. Prejuízos bilionários nas estatais, ideologia de esquerda, afrontar as crianças, a família, a pátria, a liberdade, a igreja, a religião, afrontaram até Jesus Cristo. Então, Jair Bolsonaro, para salvar o nosso Brasil, vamos seguir o caminho dos Estados Unidos da América, não da Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. Muito obrigado, Ari. Obrigado aí. Eu que agradeço a honra da sua presença, de estar aqui com a sua equipe, que passaram aqui algumas horas com a gente, dispondo do seu tempo, que eu sei que é bastante precioso, né? Você sim o doutor sim é uma das figuras mais relevantes hoje no cenário político brasileiro e também entre os advogados, extremamente requisitado, como o doutor bem, né, reforçou aqui, que trabalha pro bono, né, para a família Bolsonaro, e eu acho que eu também estou pro bono aqui. Para a gente é um motivo de orgulho trabalhar em prol do Brasil, né, doutor? Então, a gente agradece sim por dispor o seu tempo e tem as redes sociais do doutor para quem quiser segui-lo, acompanhar as notícias. O doutor sempre muito verdadeiro e autêntico, né? Nas suas redes sociais. Eu só falo a verdade, narro fatos. O meu Instagram é o WASSEF. WASSEF. SP. É meu sobrenome, WASSEF SP, meu Instagram. Eu peço, se puderem me seguir, para me ajudar, para a gente divulgar mais informações e crescer apenas com o intuito de ajudar o Brasil, nossa pátria amada. E que o senhor continue aí na linha de frente, defendendo os brasileiros de bem, combatendo essa violência, a corrupção, né, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, que seja um segundo turno de bênçãos para o Brasil, porque a gente acredita, sim, nesta vitória, é por isso que a gente está aqui trabalhando em prol do Brasil. Aproveitar a audiência, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, nos seguir em todas as nossas redes sociais, @podnocondado, seguir o Dr. Frederico Wassef, e na próxima semana, próxima quinta-feira, a gente volta aqui no Deezer, e YouTube e Spotify com mais um convidado inédito para você. Fique com Deus, uma ótima semana. Até o próximo. Tchau.